Você sabia que a depressão em homens, ela vem muitas vezes escondida, mascarada por irritabilidade, agressividade e raiva? Hoje nós vamos conversar e entender os sintomas escondidos na depressão masculina e entender por que eles passam frequentemente despercebidos. Fala galera, muito prazer, meu nome é Felipe Augusto, sou fisioterapeuta, criador do canal Motivo Cérebro. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e desenvolvimento pessoal. E a primeira coisa é você entender que a depressão ela é uma coisa real, não é coisa da sua cabeça, ela é biológica, ela faz alterações no seu cérebro, no seu corpo e ela precisa ser tratada. Então o primeiro sintoma em homens, que muitas vezes é passado despercebido, é o aumento da irritabilidade e da agressividade. Não que o aumento da irritabilidade e da agressividade não aconteça em mulheres, mas ele é mais despercebido em homens. Além da agressividade e da irritabilidade, o próximo sintoma também que a gente tem que entender bastante são as alterações de humor. Alterações de humor. Sabe quando você fica irritado assim do nada por coisas que você nem sabe por que você ficou irritado, que são coisas que nem deveriam você estar irritado? E aí as pessoas começam a reclamar e por sua vez você não consegue controlar aquela irritação e você fica mais irritado e as pessoas reclamam mais. Sei lá, o seu parceiro ou a sua parceira começa a falar que você está parecendo uma pessoa ranzinza, um velho ranzinzo, tá parecendo uma pessoa rabugenta que só fica reclamando. Bom, se isso está acontecendo com uma certa frequência, é um sinal de alerta ali que você tem que prestar atenção e entender por que você está sentindo essa irritabilidade. E muitas vezes você sabe que aquela irritabilidade não está normal. Muitas vezes você nem aguenta aquela... Eu falo por mim, eu sentia muito essa irritabilidade e eu não pensava que ela fazia parte da depressão. Muitas vezes o sentimento que a gente tem é tentar sair correndo da gente mesmo. Então esse também é um sintoma da depressão que muitas vezes as pessoas não percebem, principalmente nos homens. Só que essa alteração do humor, essas coisas que a gente falou, só é a ponta do iceberg. Tem uma questão de contexto social, de uma pressão social ali que está envolvida. Que é uma outra coisa que a gente precisa conversar, que é o estigma da depressão nos homens. Você sabe por que aqueles dois primeiros sintomas que a gente conversou está presente nos homens passam despercebido? Calma que ainda tem mais alguns sintomas. A primeira coisa é que as pessoas acham que a depressão ela está ligada somente à tristeza. Muito longe disso. A depressão tem muitos outros sintomas que a tristeza muitas vezes nem está presente, tá? E o estigma social dos homens é que desde cedo a gente aprende que você tem que ser forte, que você não pode chorar, não pode falar sobre os seus sentimentos, não pode reclamar, não pode desabafar, você sempre tem que estar ali firme e forte. Você não tem tempo para ficar com depressão porque você precisa trabalhar e cuidar das pessoas. E uma forma de resposta de lidar com essa panela de pressão, aliás, a panela de pressão é um bom exemplo. O que acontece com uma panela de pressão que não sai o ar? Ela explode, certo? Então imagine que você tem pequenas explosões o tempo todo. Principalmente com aquela visão de que o homem não pode levar desaforo para casa, ser o protetor, isso acaba virando agressividade, que são todos aqueles sentimentos que você não está sabendo lidar, que está acontecendo e aquilo acaba virando meio que agressividade. Quando na verdade você só é apenas um ser humano, como qualquer outro ser humano, que colocaram apenas uma bagagem muito forte nas nossas costas ou nas suas costas, que quando na verdade, na sociedade normal, homens e mulheres deveriam se proteger, não ter uma responsabilidade só de um lado. E entender essas coisas, ela é muito importante para saber como a depressão influencia também nos seus hábitos. O próximo sintoma também que são alterações de hábitos. Dificuldade de concentração, dificuldade para dormir, insônia, ou você sente muito sono, alterações do apetite, alterações de peso, você pode ficar com mais fome, menos fome, ganhar peso ou perder peso. A sua produtividade no trabalho não está a mesma coisa, o seu relacionamento com as pessoas está diferente, as pessoas percebem, você mesmo percebe. E você acha que isso é simplesmente cansaço, e isso faz te levar ao próximo sintoma presente na depressão em homens que muitas vezes passa despercebido, que é um comportamento de risco. Mas antes, galera, se inscreva no canal, aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, bem-estar, saúde, sempre com contexto científico. Se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos e também deixa o like nesse vídeo que ajuda o YouTube a entregar para outras pessoas que também estão precisando. Então o que é esse sintoma de aumento de comportamento de risco? Sabe quando você chega no final de semana, você tá de saco cheio, você fala, cara, eu preciso, sei lá, relaxar, eu vou beber.
E as pessoas começam a perceber que você tá passando do limite ali do que você bebia. Tá bebendo mais que Opala 77, hein, fiote? Desse jeito até o Maré vai falar, calma, meu filho, vai com calma. Ou então você começa a utilizar drogas para relaxar, ou se envolver em atividades perigosas, como começa a dirigir de uma forma mais agressiva, mais arriscada, ou você então começa a se meter em certas confusões sem pensar, em se meter em brigas, discussões, pensamentos de querer sumir ou não estar mais aqui, ou até mesmo de se machucar. Então isso também é um sinal de alerta que alguma coisa muito errada está acontecendo. Só que aí também tem um sintoma que é muitas vezes silencioso e você também confunde, que é o isolamento social. Sabe quando você deixa de fazer certas coisas que você fazia, de frequentar certos lugares, de interagir aí com a galera que você sempre interagia, você sente que a sua bateria social, o seu nível, a sua tolerância social tá bem baixa. Aí alguém te chama pra ir num lugar e você fala, não, vou ficar em casa, eu tô cansado, sabe? Vem meio que escondido ali de cansaço. Isso veio meio que não percebendo, sabe? Isso pode ser sim um sintoma de que você está começando a ter um isolamento social por causa da depressão. E a próxima questão é estigma e vulnerabilidade. Muitas vezes você não conversa sobre o que você está sentindo, o homem aprende que você não deve expressar a sua vulnerabilidade, você não deve falar sobre as suas dores, sobre os seus medos, sobre as suas angústias, você não pode chorar porque você não pode estar vulnerável, né? Você tem todo um estigma ali. É um pouco diferente das mulheres, né? As mulheres, elas geralmente falam mais, elas sempre têm uma rede de apoio entre as amigas. E no homem é, ah não, esquece isso aí, cara, vamos beber. Ou então os amigos ficam tirando sarro, ah, tá tristinho, tá depressivo, que não sei o quê. Só que ainda bem que essas coisas estão mudando aos poucos, né? Essas coisas, apesar de ainda ter muita resistência, muito preconceito, essas coisas estão mudando, são mais homens estão procurando ajuda, psicoterapia, tratamentos, remédio com psiquiatra. Isso nos leva ao próximo tema, que é, esse aqui é um tabu que é impressionante, mas também que é um sintoma, que é a diminuição do desejo sexual. A depressão, ela mexe com o libido, ela faz alterações ali no desejo sexual. Isso é um verdadeiro tabu na sociedade, muitas vezes sem sentido. Ah não, o homem tem que estar ali, sempre tem que comparecer, que não sei o quê. E muitas vezes você começa a ter essa falta de apetite e o seu parceiro ou parceira acha muitas vezes até que você está com outra pessoa. Se você também estiver começando a notar essa falta de desejo sexual, é porque eu tô cansado, tal. Toma cuidado, que somando aos outros sintomas, a gente vai falar também sobre questões de como você procurar ajuda, mas é muito importante. E entra no próximo também, que é a questão de você sentir muita falta de energia, cansaço e dores no corpo. Dores nas costas, nos ombros, nas pernas, né? Dores de cabeça, essas coisas estão aumentando e aquela falta de energia também é uma alteração que a depressão causa em você. E aí o que você tem que fazer, né? Cara, você tem que procurar ajuda profissional o quanto antes. Você não deve se automedicar, você também não deve ficar escutando os amigos, isso é besteira. Não. Porque, presta atenção, mas o homem tem que cuidar da família. Tá bom, você está doente, certo? Se você não trata, como que você vai tratar? Como que você vai cuidar das pessoas que você gosta? Entendeu? Para você cuidar das pessoas que você gosta, você precisa estar bem. E a sua saúde tem que estar bem. E a saúde mental é extremamente importante. Então você tem que procurar psicólogo, fazer psicoterapia, procurar psiquiatra, precisar tomar medicação. Eu sei que muitas vezes vai ter uma certa resistência, tem um certo preconceito, eu entendo muito bem, né? Apesar de fazer muita psicoterapia, apesar de nunca ter tido uma resistência assim para fazer psicoterapia, eu tinha um pouco de resistência de tomar medicação, não por questões nenhuma assim, mas é porque eu escutava muita bobagem sobre medicação. Inclusive vai sair um vídeo que eu vou falar só sobre dúvidas sobre medicação. Então, porque quanto mais você vai adiando essas coisas, pior vai ficando a sua saúde, mais comprometidas as relações com as pessoas que estão à sua volta, mais comprometido vai ficar a sua parte financeira, porque isso vai afetar o seu trabalho, vai afetar as coisas que você faz. Você precisa procurar ajuda, não é vergonha. Vergonha é não procurar. Vou deixar uma playlist aqui do lado sobre depressão. Tem vários vídeos lá que eu falo sobre depressão. Eu ajudo, dou dicas de hábitos que vai te ajudar bastante.